início, mete isso do início. Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do vosso podcast preferido, como eu, que é, se não o for, não há problema nenhum. O Pausa Técnica, bem-vindos aqui então a mais um episódio. Hoje, obviamente, não, como podem ver pelo título, não dedicado à NBA, porque está naquela fase mais morna, digamos assim, das coisas. Hoje, obviamente, como podem ver pelo título do episódio, será então aqui sobre a nossa Liga Betclic masculina e também, olhar aqui um bocadinho também durante esta pausa, para os jogos, já temos tido aqui da pausa para as seleções, com destaque obviamente aqui depois também mais tarde para a vitória de Portugal frente a Montenegro. Comigo, habitualmente costuma ser o José Barbosa, costuma estar aqui no lugar de convidado, digamos assim. O José, obviamente, por motivos bons, não pôde estar aqui presente, porque ele foi pai bastante recentemente, portanto também um abraço para ele e para a sua companheira e para a sua pequenina. E comigo hoje tenho aqui um outro também, comentador da FBB TV, o Samuel. Samuel Santos, como estamos? Tudo bem contigo? Viva Gonçalo, boa noite. Já é tarde, é esta hora que gravamos, mas um abraço para quem nos ouve e vê. É um gosto muito grande estar aqui com uma bota bem grande para calçar, porque José Pedro Barbosa, onde quer que passe, deixa uma grande pegada, portanto, é um gosto. E ele também está um bocadinho maior, que ele agora pelo menos estava no CrossFit agora até assim há pouco tempo, onde aquilo de facto o homem também está-se a desenvolver nesse aspecto, a se Está desenvolver. fortíssimo, está fortíssimo. Muito bem. Isso é verdade, está sempre fortíssimo. Ora, muito bem, obviamente temos aqui muito para comentar, está aqui um bocadinho mais de balanço, digamos assim, até agora, destes primeiros jogos da nossa Liga Betclic masculina, passando aqui um bocadinho rapidamente por algumas das equipas. Vamos começar aqui logo, tirar logo aqui o grande coelho da cartola, digamos assim, falar aqui um bocadinho também do ponto, do momento de forma, digamos assim, dos três grandes. Obviamente o Benfica, neste momento, obviamente 6 jogos, 6 vitórias, com exibições bastante convincentes, também com um plantel bastante completo, nada a ver com os demais plantéis aqui do nosso campeonato. Também temos concorrência direta. Temos aqui um Sporting também está aqui num bom momento de forma, também está a praticar um bom basquete. Mas Samuel, se calhar, para além dessas duas, também poderás depois também aqui acrescentar mais alguma coisa. E depois também temos um Floco do Porto que está a demorar um pouco, não só a conseguir encontrar a sua consistência, não só do ponto de vista exibicional, mas depois também é preciso ter a questão do próprio plantel, também sofrer aqui algumas alterações. Já houve aqui, inclusive, notícias do Jalen Riley que já não irá fazer parte do plantel do Floco do Porto. Havia alguns rumores, mas depois, entretanto, depois não sei se esfriaram um pouco ou se há aqui outros fatores do possível regresso do Max Landis para esta equipa dos Dragões. Mas, Samuel, passando para ti também, logo para começares, obviamente também olhar aqui um bocadinho para, obviamente, prestações um bocadinho 8 ou 80, não é? Temos aqui um Porto com algumas dificuldades e aqui o Sporting e o Benfica bastante mais estáveis, não? Digamos assim, não só em termos de classificação, mas também em termos exibicionais. Tu falavas, Gonçalo, de tirar o coelho da cartola, eu aproveito para tirar o elefante da sala, porque o Porto, quando falamos aqui deste balanço de primeiro terço, primeiro quarto de época, o Futebol Clube do Porto é o elefante na sala pelos piores motivos. Eu diria que é a principal desilusão, não é? Nos últimos anos acabava por ser o Sporting, estava sempre aquém e parece que o Sporting e o Porto trocaram os papéis. Eu até diria que o Porto é um caso de estudo, porque vive, se não a pior, uma das piores fases no século XXI, em termos de basquetebol. É claro que a questão de Miguel Queiroz lesionado até ao verão, o Tener Omlid lesionado, Gonçalo Delgado também de fora numa primeira fase não ajudou, mas não se explica o subrendimento de jogadores experientes como o Filipovic, o Falnigan, o Jalen Riley, o Topan, Jalen Riley que já saiu, foi oficializada a sua saída e ele, portanto, saiu. Falta ver se vão sair mais jogadores como o Topan. E a meu ver são demasiados erros de casting, sobretudo a questão do Jalen Riley que saiu, não é? Saiu há alguns anos e não deixou propriamente saudades, ainda que fosse um jogador ofensivamente consistente, a nível de coesão de equipa, não era o jogador ideal. E mais uma vez se comprovou isso, porque ele sai de novo do Porto com média de 15 pontos,
mas é um jogador de ataque, não é um jogador de construção, não é um jogador de agregador, como é, por exemplo, o Miguel Queiroz, como é o Miguel Maria, como é, no caso dos norte-americanos, o Washburn. E portanto agora estou muito curioso para ver como é que o Cornelius Hudson vai encaixar na equipa do Fernando Sá, o Cornelius que é ex-Vitória, e portanto conhecemos bem, não sei se te lembras, Gonçalo, mas ele quando passa por Portugal deixa uma marca muito forte, era um jogador muito técnico, muito corajoso, junto das duas tabelas, e portanto eu acho que é muito interessante, sobretudo para adicionar velocidade e versatilidade à equipa do Porto. Tem como ponto sensível o foco no jogo e a gestão de conflitos. Eu lembro-me, porque sou de Oliveira Dias, mas curiosamente não estava nesse jogo, mas lembro-me de uma visita do Cornelius Hudson ao Oliveira das Meias, em que ele acaba excluído com duas faltas técnicas, se não me engano, porque se pegou com um atleta da Oliveirense, foi uma coisa feia. E pronto, enfim, é este jogador que gosta de ser muito atlético, gosta de ser estrela, gosta de brilhar, mas tem este handicap da questão da gestão mental. Veremos como é que chega ao Porto. Está a aquecer os motores porque estava parado, ele saiu da Roménia. Vamos ver. Eu diria, e tu dir-me-ás também, se entenderes, eu acho que o Porto precisa aqui de um jogador agregador. Claro que a questão, a lesão do Omlid, a lesão do Queiroz, são eh, grandes revés e é também azar, parece-me também azar. Mas quando olhamos ao lote de estrangeiros e dizemos que o Javier Davis foi o melhor reforço, eu acho que isso diz muito de tudo o que falhou, porque o Javier Davis é o único dos estrangeiros que vem de dentro, vem do mercado interno. Portanto, era já um jogador que, se mantivesse a toada que teve no Imortal, e foi muito boa, continuaria bem. E assim é um jogador extremamente físico, muito ofensivo, acaba por se expor a faltas, é um bocadinho o calcanhar daqueles dele. Eh, mas pronto, o Javier Davis não aguenta 40 minutos, como não aguenta quase nenhum jogador, como não aguenta o Wesley Washburn, que é um grandíssimo jogador, mostrou no Oliveirense, mostrou na época de estreia no Porto, eh, mas não aguenta 40 minutos. Aliás, eu acho que esta época só uma atleta fez 40 minutos e foi a Rebecca Warne-Teller no Barcelos, na Liga Feminina, que foi aqui há uma semana. Portanto, não é de todo comum. Acho que aqui ao Porto foram muitos erros de casting, alguns azares, mas sobretudo erros de casting. E claro, e eu tenho lido muito nas redes o mero adepto a dizer que o Fernando Sá é que devia sair, o Fernando Sá é que é o culpado. Eu acho que o caminho mais fácil para o Futebol Clube do Porto nesta fase era mandar o Fernando Sá embora, porque pronto, vinha outro treinador, construía outra equipa e recolhia os louros. Primeiro, o lote de treinadores não é assim tão extenso como sabemos. E depois, eu acho que no basquetebol há uma ética diferente, há um respeito diferente pela figura do treinador, há diferentes formas de gerir estes maus momentos, porque aquilo que o Porto vive é um mau momento, é uma campanha europeia para esquecer, depois de duas grandíssimas épocas na Europa, na FIBA Europe Cup, e a equipa que estava, parecia a crescer, o projeto que estava a crescer para fazer frente ao Benfica, de repente cai por terra e desmorona, e portanto precisa aqui de uma valente revolução. Veremos, a época é longa e eles poderão fazer inscrições até fevereiro. Veremos. Não sei se queres adicionar alguma coisa antes de eu passar para o Benfica e para o Sporting. Não, eu ia só mesmo na questão do Fernando Sá, até mesmo já tenho, pronto, tenho uma pessoa que participa neste podcast mais na vertente da NBA e ele é do Futebol Clube do Porto e ele já há algum tempo para cá, e mesmo quando o Porto, não só a época passada, mas também a época anterior, tinham ido à final, uh, ao longo da época havia sempre certos momentos do jogo, em certos jogos, que parecia que faltava que muitas vezes o talento dos jogadores e o talento coletivo da equipa se conseguia sobressair, mas depois parecia que faltava ali muitas vezes ter alguém com mão, digamos assim, com o chamado kit de unhas para poder tocar aquela guitarra, e muitas vezes parecia que faltava essa pessoa. E já é algo que já se tinha ouvido já de algum tempo para cá, de algumas épocas para cá,
nomeadamente quando, desde que o Fernando Sá assumiu a equipa, o comando técnico dos Dragões, que é uma equipa que são as pessoas, os adeptos do Porto, parece que já estão, de certa forma, de algum tempo para cá, a querer que o lugar fosse colocado para outra pessoa. Ou seja, isto é, o Fernando Sá depois desse saída saísse do lugar e depois fosse o Futebol Clube do Porto buscar outro treinador. Obviamente, olhando para o leque de treinadores, é verdade que não é muito extenso, não é muito extenso, mas fala-se muito daquela questão dos portistas quererem muito ter um treinador estrangeiro, ter uma pessoa com traga outras ideias, digamos assim, para este coletivo. Mas é tal questão. Eu acho que, para mim, não só o fator treinador, e não é que o França seja mau treinador, longe disso, acho que é um bom treinador português, mas acho que é muitas vezes preciso dar ali uma outra lefada de ar fresco, digamos assim, não só em termos de ponta, eu concordo plenamente contigo, acho que houve ali muitos erros de casting, digamos assim, daqui de alguns jogadores. O Axel Tupan é um exemplo absolutamente claro, porque vinha com grande expectativa e as coisas não estão a correr nada bem, mas também, como tu disseste, as lesões foram certas, foi aqui também uma grande pedra no sapato, e é uma pedra que, ano após ano, o Futebol Clube do Porto continua com muitas dificuldades a conseguir livrar-se dessa pedra. Pronto, obviamente são fatores que não conseguem controlar, mas era isso que eu tinha também a acrescentar. Deixa-me só acrescentar, Gonçalo, nessa questão do Fernando Sá, porque eu percebo os adeptos querem sempre mais, não é? Mas quantos treinadores em Portugal é que têm unhas para tocar guitarras de topo? Eu acho que só há um, e chama-se Norberto Alves. Portanto, Sim, eh, é muito difícil. E o Porto já teve um treinador estrangeiro, chama-se Montes Lopes, que neste momento está a fazer um excelente trabalho na primeira FEB, na segunda divisão espanhola, com o Rafa Lisboa, no Ourense. Mas eu acho que o Fernando Sá é um ótimo treinador, tem que continuar a crescer e ele tem aquela veia de jogador, a veia competitiva que se calhar por vezes atrapalha mais do que beneficia e ajuda. Pronto, mas isto eu acho que o Fernando Sá tem feito um ótimo trabalho, falta-lhe ser campeão e o ano passado as taças foram quase todas para o Porto, perdeu a taça o dos Santos para o Oliveirense, mas no que toca a clássicos com Sporting e Benfica para as taças, o Porto foi implacável na época passada. Portanto, eu acho que o treinador não era muito bom, não era a última bolacha do pacote ontem, nem é miserável hoje. Continuo a achar que é um ótimo treinador, é um ótimo agregador, porque o Fernando Sá é um ótimo agregador e para mim é o segundo melhor treinador em Portugal. Portanto, acho que assim, falta o título de campeão, falta, mas aquilo que tem pela frente é um mestre da tática e do jogo e que enquanto não sair de cena, quem vier contra ele vai ter muitos problemas. sim, sim. Também avançando já agora aqui também para as duas equipas, obviamente também o Sporting, para além Uhum. da pressão do campeonato, também neste momento já estão aqui numa boa fase também nas competições europeias, avançaram aqui para a próxima fase da FIBA Europe Cup, e Sim. obviamente também Samuel também dando, não só para o Sporting, mas também fazendo um comentário rápido tanto para o Sporting como para Benfica. Benfica também um excelente momento, obviamente competições europeias um bocadinho complicado, como nós sabemos, mas obviamente do ponto de vista interno está a limpar por completo a concorrência. O Sporting deu o passo que faltava dar e que não dava há cerca de 3 anos, não é? Volta a ser a segunda linha do basquetebol nacional. E lá está, trocou de papéis com o Porto e agora é o perseguidor do tetracampeão Benfica. Perdeu só contra o Benfica, mas perdeu com estrondo. Foi um jogo muito desequilibrado. A campanha na Europa do Sporting não tem sido perfeita, para mim não tem sido brilhante, mas lá se safaram e alcançaram a segunda fase de grupos, e a missão é extremamente difícil. Eu acho que muitas pessoas ainda não puseram o olho nesse sorteio, mas o Sporting vai partilhar grupo com o campeão em título, que é o Bilbao, e o último finalista vencido, que é o PAOK.
Ou seja, no grupo do Sporting há uma reedição da última final da FIBA Europe Cup e, portanto, o Sporting tem aqui uma missão, se não é impossível, é quase, mas bom, o jogo começa E 0-0, até 5 mesmo, jogadores para cada lado, e pronto. e até mesmo já agora, só para dizer, começam fora contra o Bilbao e depois recebem o Paulo. Portanto, apanham logo aqui, em termos teóricos, apanham logo aqui os adversários teoricamente mais complicados, ou são os jogos mais complicados, para complementar aquilo que estavas a dizer. São casos muito interessantes, sobretudo do Bilbao, porque o Porto há 2 anos venceu o Bilbao, hum, e o ano passado eles vão e ganham a FIBA Europe Cup e, portanto, veremos como é que está o Bilbao nesta nesta época. Quanto ao Benfica, eu acho que o Benfica é muito interessante, no sentido em que, espelha, a disparidade que há entre o topo do basquetebol europeu e o nosso basquetebol. E quando nós olhamos para a nossa seleção, olhamos para as nossas equipas e dizemos: "Estamos a crescer tanto", estamos efetivamente a crescer, mas precisamos de crescer muito mais. E o Benfica, que é uma equipa que em Portugal, pode jogar com as suas segundas linhas, vai ganhar 99% das vezes. Hum, Na Europa não é assim, na Europa não basta ter um bom jogo, é preciso ter um jogo a roçar a perfeição, que foi isso que aconteceu, contra o Le Mans em Lisboa. Pena não ter acontecido contra o Le Mans, em França, o Le Mans de Travant Williams. E pronto, agora, precisam já estão fora, não é? Já estão fora da Liga dos Campeões, precisavam de um milagre assim que é contra o Canária, que não é Natal todos os dias e portanto, pronto, ficaram de fora, mas acho que o Benfica é equipa de Liga dos Campeões. Se, não tiver azar com lesões, e o Benfica começou com o Brossard condicionado, Romdano condicionado, Betinho lesionado, e portanto e estão a recuperar, e muito bem, e portanto também não começou totalmente bem o Benfica, a nível de densidade de plantel. O Benfica, para mim, tem tido como grande destaque o Justin Swing, o Crandall, e é impressionante que o Brossard caminha para um panorama capilar completamente grisalho, mas continua a dar muito espetáculo. Continua a dar mesmo muito espetáculo, continua a ser um senhor do nosso basquetebol e dá gosto. Nos portugueses do Benfica, tenho aqui o destaque para o Diogo Gameiro, para o Relvão, os nossos internacionais também pela nossa seleção. E é muito curioso, eu tirei aqui um dado que eu acho que é muito interessante, que é, o Benfica não domina apenas nas médias de percentagem de lançamento de 3 pontos, que é o Porto que domina, com média de 40%. O Benfica também não domina nos lances livres, é o que é luz, e é o Braga que lidera na média de desarmes. Isto o campeonato, porque de resto é o Benfica. Até nas faltas sofridas e faltas cometidas. É o Benfica quase a toda a linha. E isso é impressionante. Ganhou por 37 pontos ao Sporting e 29 pontos ao Porto. Curiosamente, não é. Nenhum destes resultados foi recorde. Já houve eh, diferenças maiores. O Benfica leva uma diferença de 152 pontos positivos. Portanto, isto mostra como estão muito à frente da concorrência. No Sporting, queria destacar aqui o Brandon Jones, uma boa contratação do Sporting, o Malik Morgan, que veio da Oliveirense, e o Claude Robinson, que veio do Galitos. Portanto, o Sporting, além do Palhares, por exemplo, e do Miguel Teixeira, apostou muito no mercado nacional. Acaba por secar a concorrência, mas tem dado resultado. Ainda assim, eu acho que o Sporting está muito dependente destes 4 protagonistas, mais o Francisco Amarante. E eu gostava aqui de fazer um sublinhado, porque o Francisco Amarante recuperou de uma lesão gravíssima em Espanha. Fez um bom fim de temporada, fez um europeu razoável, diria, e agora no Sporting está a fazer uma época muito boa. Estou muito feliz pelo Francisco, porque lutou muito contra uma lesão grave, voltou e está a brilhar. E eu nunca diria que o Francisco voltaria a Portugal para representar uma equipa que não o Porto, mas estou muito feliz por vê-lo a brilhar, porque é um jogador com muito talento e, acima disso, é um bom rapaz. Sim. Eu só mesmo na questão do Benfica, é aquela questão que tem sempre, tem que estar sempre com essa ideia atrás,
que é a questão da versatilidade. Estamos a falar de uma equipa que neste momento tens o Diazva, que é o internacional polaco, que jogou o Eurobasket deste ano, Uhum. que olhando para o tamanho dele, olhando para aquilo que era a sua posição na Polónia e no seu clube anterior, ele não era posto, ele era basicamente um 4, digamos assim, era um extremo, um power forward, como queiram chamar. E ele aqui joga muito mais na posição de 5, mas é aquele de 5 que consegue espaçar bem o campo e consegue alargar ainda mais o campo para Broussards, para Betinhos, para poderem todos entrar lá para Sim. dentro. Mas também é a versatilidade de postos que o Benfica tem, porque também tem o Yusuf no banco, que é que fez há uns tempos uma excelente época pelo Lusitânia, ainda na altura, antes do Covid e depois do Covid, se não estou enganado. Se não foi foi nessa altura. Também lhes dá muita versatilidade, ainda há Daniel Galvão, agora muito aqui muita versatilidade, ainda há Ben Romdan, que não é necessariamente um poste, mas é um jogador que encaixa bem neste perfil de 4, digamos assim, de power forward. E na questão do Sporting é a versatilidade daquilo que os bases conseguem dar. É verdade que tem muitos bases, é um facto. É uma equipa, em termos de tamanho, que se calhar depois contra adversários mais compridos, mais largos, terá sempre aqui alguma desvantagem do ponto de vista defensivo, mas consegue depois contrapor bem com o ataque, que é muito bom, tem estado a um bom nível. Como tu disse, como disseste bem, tem estado bem, não tem estado muito bem, mas tem estado bem o suficiente para neste momento estarem em segundo lugar no campeonato e estarem já na segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup. Mas é que tal questão da versatilidade dos bases, porque ainda há Svensson, o André Cruz, que tem estado aqui também, que é mais um base extremo, mas digamos assim, também tem estado aqui de fora por lesão, se não me Tem engano, feito ficou muita aqui a. falta. Tenho muitas saudades de ver o André Cruz a dar espetáculo. Sim, particularmente do ponto de vista defensivo, que ele defensivamente é um jogador muito complicado de conseguir Uhum. contorná-lo, digamos assim. Mas aquilo que me preocupa mais nesta equipa do Sporting acaba por ser isso, acaba por ser a questão da rotação não necessariamente da rotação de base, porque há muito talento, mas é depois ver a equipa em termos de tamanho, as opções que tem, não é que sejam poucas, mas não, se calhar não, numa fase mais posterior da temporada, numa fase mais de playoff, não sei se não poderão perder ali um bocadinho nesse aspecto. Mas destacando aquilo que disseste ao início, acho que o Brandon Jones está a ser claramente um excelente reforço, já vinha com um bom currículo do basquetebol europeu. Foi MVP, se não estou em erro, da Liga Sueca, que foi onde ele esteve a época passada. Portanto, só coisas boas a dizer dele e parece-me ser um posto interessante. Acho que tem alguma dificuldade a controlar a bola quando a recebe ou quando está ali a querer driblar, mas fora isso, ele quando está de costas para o cesto tem uma boa leitura de jogo, também consegue ler bem os movimentos dos colegas de equipa nas suas costas e tudo mais, isso também é muito importante. Mas um pouco mais a acrescentar aquilo que tu já Eu tinhas acho interessante, falado. eu acho interessante só nessa questão do Sporting. Eu acho que a diferença quase chocante que houve contra o Benfica deve-se muito a isso, que a equipa do Sporting também acusa o desenrolar do jogo, mas o Benfica, tanto nesse jogo como no jogo do Porto, notou-se claramente que o professor Norberto foi numa sensação de vamos esmagar os nossos rivais, porque por norma vê-se, ora bem, temos jogos europeus, temos aqui jogadores condicionados, vamos até apostar nas segundas linhas, a vantagem é considerável, e ali foi sempre mais e mais e mais, portanto o Sporting afundou, eu também acho, por causa dessa questão, da diferença de alturas, e eu acho que no plantel do Sporting há dois ritmos, há o ritmo destes cinco que falámos e ao ritmo dos outros cinco. E depois na gestão do jogo nota-se muito, notou-se no jogo contra o Braga, por exemplo, que até a certa altura o jogo estava muito renhido, depois o Sporting mata e vence o jogo, mas há aqui uma disparidade considerável na equipa do Sporting, o que até acaba por lançar equipas como a Ovarense para a discussão do segundo lugar. Sim, o Wolverhampton também neste momento em terceiro lugar do campeonato, também a coisar aqui. É curioso porque não é que eu achasse no início da época que o Oliveirense tinha um melhor plantel que o Oliveirense, mas na altura, mesmo que o José disse, não sei como é que vai ser a classificação, mas acho que em termos de plantel, o Oliveirense conseguiu se aproximar um bocadinho mais.
da, da Oliveirense. Atenção, e a Oliveirense reforçou-se muito bem e também teve aqui bons reforços, tem aqui um plantel interessante, mas eu acho que o Oliveirense, em termos daquele patamar depois dos três grandes, eu acho que o Oliveirense considera ali um passinho para estar um bocadinho mais perto da Oliveirense, e a Oliveirense não se reforçou mal, mas pronto, esperava-se também de certa forma conseguir dar ali um passo em frente. Mas passando para ti, Samuel, também tu acompanhas bem a Oliveirense, porque também vais a muitos jogos. Mas não Sim, sei porque sou de se Oliveira. concordas, Sim. concordas nesta questão deste patamar, digamos assim, que o Oliveirense deu, que se aproxima um bocadinho mais aqui do Pontal do Oliveirense e da Oliveirense em si, e até agora os resultados estão à vista. E até porque eu sou de Oliver Desmas e, portanto, acabo por fazer mais jogos na minha cidade natal, mas eu estou um bocadinho em desacordo contigo, porque eu acho que a Ovarense ultrapassou a Oliveirense. Porque a Ovarense terminou muito bem a época passada. A Ovarense terminou num ritmo fantástico a época passada e é um projeto de continuidade. Eu acho que a Ovarense eh, reforçou-se mesmo muito bem. O Miguel Monteiro não está a desiludir em nada. Encaixa que nem uma luva na ideia do João Tiago Silva. O Jackson Stormo chegou muito bem ao Alvarense, está a jogar muito bem. Ao mesmo tempo, o Gustavo Teixeira está mais solto para fazer o seu jogo. Está a jogar também, continua a um alto nível. E atenção, porque o Gustavo vive o último ano de contrato com a ADO. E isto é muito interessante pensar o que é que vai acontecer no verão. Portanto, para mim, a Ovarense está a fazer aquilo que tem vindo a fazer. É um projeto de continuidade, eh, vai juntando umas peças e este verão foi muito bem conseguido por parte da Ovarense e, e o desenrolar desta fase inicial assim o comprova. Estou muito curioso, dia 6 há uma recepção ao Benfica na Arena, vai ser muito interessante. Hum, Acho que é preciso um dia perfeito da Ovarense e um dia mau do Benfica para dar para os vareiros, mas espera-se um grande jogo. Portanto, eu acho que a Ovarense já na época passada estava próxima da Oliveirense. A Oliveirense, na época passada, tinha o Malik Morgan que ia eh, ajudando, tinha o João Fernandes mais experiente. Eu acho que a Oliveirense este ano está extremamente curta. Para mim, a Oliveirense este ano eu tenho de ser extremamente honesto, esperava mais em termos de jogo, esperava mais em termos de mercado, porque o regresso do José Barbosa é muito bom, a contratação do Earl Timberlake é promissora, mas a contratação do Jimmy Boeman foi muito bem conseguida e tem sido o farol da equipa no ataque, mas depois há elementos que não têm estado presentes. O Issy Matthews esperava-se muito mais no seu regresso à Oliveirense, não tem estado, tem sido um, um vulto na equipa de João Figueiredo. O Macintosh esperava-se mais, porque a Oliveirense o ano passado tinha muito João Fernandes ali debaixo da tabela e este ano o Macintosh, um jogador mais possante, um jogador mais forte, está-se a revelar algo lento, agora parece estar a crescer, parece que está a mostrar mais, mas acho que a Oliveirense está extremamente curta, está extremamente curta, esperava ver se calhar mais um português, ver mais um estrangeiro, e eu acho que o plantel da Oliveirense claramente não está fechado. Eu acho que vai haver pelo menos uma saída para haver uma entrada. Uhum. Sim, porque eu estava tanto que estavas a falar, então, isto, tirando aqui os nomes que falaste logo de início, o Jimmy Boeheim e o Jordan Cyber também, também em certos momentos, mas acho que Sim, é verdade. O Jimmy tem estado a um patamar absurdo. Ele neste momento para ser se calhar o melhor jogador ou dos melhores do ponto de vista individual, se calhar está a ser claramente dos melhores jogadores da liga até agora. Mas de facto é isso que tu disseste. Também havia muita expectativa e também tu sabes isso perfeitamente com o regresso do José Barbosa, também de perceber como é que seria o seu regresso a casa, digamos assim, que foi a casa que o formou, digamos assim, e que o levou se calhar aos patamares em que ele esteve nos últimos anos, obviamente também no Benfica, na seleção já na altura também com o Oliveirense, não sei que ele foi na altura convocado também na altura quando ele estava no Sim. Oliveirense. Mas não sei também que, pronto, acho também, não sei se também estava à espera de mais do José Barbosa, porque, pronto, além dos jogadores que tu já tinhas mencionado, principalmente dos estrangeiros, que já vinham com alguma bagagem, digamos assim, até agora não estão aqui a conseguir cumprir, digamos assim,
com aquilo que se esperava para esta equipa de Oliveira de Azeméis. Eu aqui nas minhas notas tenho 3 jogadores que eu espero que deem o passo em frente, até ao final do ano ou até ao princípio de 26, que é José Barbosa, Diogo Araújo e João Embaló. 3 jogadores que eu aprecio e que lhes reconheço muito talento, sobretudo ao Zé Barbosa, de quem gosto muito e sou muito apreciador da pessoa que é, do jogador que é, mas espero que elevem o nível para o que resta da época, porque o Oliveirense depende muito do José Barbosa, e ele tem contribuído, mas ele não pode jogar sozinho. E algo que me preocupa, particularmente no Oliveirense, todas as equipas têm os seus defeitos, mas eu tive a oportunidade de fazer o jogo, narrar o jogo em Braga, Sporting de Braga Oliveirense, e depois vi na bancada contra o Galitos Barreiro, vi na bancada contra o Benfica na Taça Hugo dos Santos, e a sensação com que fico é, o base pega na bola e o base tem de inventar algo para que os colegas de equipa se movimentem. E isto é extremamente aflitivo de ver. O André Bessa muitas vezes pega na bola e fura a defesa e tenta ganhar uma falta ou ganhar um lançamento, e portanto parece que não há um desenho, não há uma equipa maleável e capaz de se mover e reinventar em campo, e às vezes parece uma equipa muito presa. Portanto, às vezes cobramos a jogadores como José Barbosa, mas eles podem ser muito bons, mas não são mágicos. Mas sim, espero que a equipa cresça. O Diogo Araújo fez um bom jogo contra o Benfica para algo dos Santos. O João Embaló está a crescer. Não falei do Jordan Siebert, ex-NBA. É um reforço sonante. Isto tem estado a dar algumas cartas, mas é isso. Eu acho que o Oliveirense continua muito, muito, muito curtinha. Teve aqui uma fase em que o Filipe Dionísio acho que tinha um toque, tinha um problema físico e estava de fora. E o banco do Oliveirense era extremamente reduzido. Portanto, uma equipa que quer lutar pelo topo da tabela é muito curto. Eu acho que o Oliveirense está eh, à frente. E não diria muito à frente, mas está à frente da Oliveirense nesta fase. E o Sim. Oliveirense, deixa-me dizer que é uma equipa que dá gosto ver com o Miguel Monteiro. Eu fiquei feliz, fiquei triste pelo Miguel sair do Jogueira, porque era aquele elo já, pronto, estávamos muito habituados, mas ver o Miguel dar esse passo, ver o Miguel a chegar ao Varense, a assumir a responsabilidade e a dar espaço para que outros, como o Guga, possam jogar o seu jogo em estado puro, dá muito gosto. E ao Varense este ano promete. Sim. E também olhando já agora, só mesmo aqui vendo o calendário, eu acho que genuinamente há aqui possibilidade, vá tirando aqui dois jogos, porque são dois jogos, é verdade que é em casa, mas um contra o Sporting no final de dezembro e o outro contra o Benfica no final do próximo mês de janeiro. Uhum. Acho que há aqui a possibilidade do Oliveirense, se calhar, nesta run de 6 jogos, conseguir se calhar aqui vencer aqui os 4 que tem e obviamente tentar disputar aqui um destes dois frente a Sporting e frente a Benfica. Eu acho que simplesmente a Oliveirense tem dado aqui a apanhar uma sequência de jogos que é verdade que houve ali jogos, claramente as coisas não correram nada bem, nomeadamente com o Braga, que eu acho que a equipa não esteve se Não calhar aqui esteve, a não. ser ao nível que se esperava, mas olhando para o calendário vencido oliveirense, tu de certa forma, salvo aqui este jogo com o Braga, consegue de certa forma compreender o porquê de terem neste momento um recorde de 3-3, porque obviamente apanharam logo aqui um Benfica, um Porto, um Ovarense que, em Ovar, e parece que não, mas é difícil para uma equipa, apesar de ter vitória, derrota, conseguir também ter aqui esta consistência do ponto de vista exibicional e da forma de aplicar certas jogadas, que depois gera sempre aqui alguma dificuldade e alguma desconfiança da própria equipa em perceber se aquilo que estão a fazer é certo ou não, digamos assim. Pronto. Não estou sendo a Mas fazer há entender, mas a ideia. mas às vezes é fecharmos os olhos, aos resultados, porque no sentido em que se tu fechares os olhos aos resultados e vires a equipa só a jogar, tu consegues identificar claros problemas, tu consegues perceber Hum, que falta ali um Malik Morgan,
falta ali um poste se calhar mais possante, e percebes que há ali problemas estruturais da equipa. Se calhar a ideia do coach Figueiredo não está a encaixar propriamente no perfil de jogadores que acabou por compor no plantel. Claro que isto da tabela é muito volátil, porque o Queluz está a jogar bem, está a fazer uma boa campanha, mas o Queluz ainda vai jogar contra quem almeja estar no topo da tabela e, portanto, isto vai dar muitas voltas até janeiro. Nós estamos a gravar a 28 de novembro e isto até janeiro vai dar muitas voltas enfim, e o Varense ainda joga contra o Benfica e, portanto, veremos E o que já, é que e já acontece. Agora eu acho que a vitória do Oliveirense frente ao Porto não só enganou um bocadinho os adeptos, como se calhar fez os atletas sentirem que estavam no patamar que ainda não estão. Porque este Porto é o Futebol Clube do Porto, mas é uma versão muito atípica. Hum. E também já agora, e é muitas vezes curioso, e é a questão de o ganhar sabe sempre bem, só que eu acho que o Uhum. ganhar muitas vezes acaba por, de certa forma, esconder as lacunas da equipa. E eu ainda há pouco estive a ver um jogo de NBA dos OKC Thunder contra os Timberwolves, em que eu, ao ver o jogo todo, via, ok, estes Wolves, por exemplo, são uma equipa muito boa, mas o recorde, as coisas não estão a correr muito bem em termos de vitórias e derrotas. Mas vês o processo ali a acontecer e vês que quando os jogadores estão, tipo, pronto, encontras claro, algumas lacunas na equipa, mas vês que o processo e que a identidade e que a maneira de jogar está lá. E foi uma forma de jogar que os meteu em jogo durante muito tempo. E eu acho que esse jogo contra o Foco do Porto, que foi, de facto, certo, foi a vitória, e é como tu disseste bem, e os jogadores se calhar começam a pensar que conseguem dar a volta à coisa, mas eu acho que a equipa não se pode dar ao luxo de pensar que que com estes jogadores tem os jogadores certos para dar a volta à questão, apesar de eles próprios saberem que há lacunas que têm de ser combatidas. Pronto, isto Sim, é aquela é questão do gato e do rato, é o yin e o yang. Lá por tudo estar mal não quer dizer que está tudo mal, e lá por tudo estar bem não quer claro, dizer que está claro. tudo bem. E E, isto, e essa. quando tu apontas para o topo, não é? Quando tu vens de uma época que ganhas a Taça Hugo dos Santos, uma época que tu és quase terceiro classificado, e neste momento tu olhas para a tabela e tu pensas, se o Oliveirense tivesse ganho em Braga e em Ovar, por exemplo, era terceiro classificado e continuava a ter um plantel curto, mas aquilo que se viu em Braga foram apagões da equipa. Foi um bom primeiro quarto, um péssimo segundo quarto, um bom terceiro quarto e um quarto quarto horrível, em que a equipa desapareceu. A equipa, tu tiravas o Jimmy Bohannon e acabou. Não havia equipa. A última posse é o McIntosh, se não me engano, a lançar de 3, um jogador que é para jogar lá de baixo, a lançar de 3, até podia calhar bem. Já o via a marcar triplos, mas num momento daqueles não é o que tu esperas. Em Ovar, a equipa também foi de mais a menos, foi caindo e o Ovarense acabou por ganhar e com muito mérito. Claro, claro. Avançando só também aqui para o que é luz, como já tínhamos também aqui falado, também estão até agora, é verdade, ainda neste momento em quarto Sim, lugar da competição. Só para mencionar que os próximos jogos, e que estavas a falar há pouco, o recorde neste momento é 4-2, é bom, o momento de forma é muito bom. sim. Próximo jogo recebem o Futebol do Porto, depois há aqui a taça pelo meio, contra o Vasta Gama também um adversário que acho que é favorito, digamos, é favorito Uhum. para esta partida. E depois vão ao Oliveira das Meias, recebem ao Avarense e começam o ano a abrir a receber o Sporting de Portugal. Portanto, é tal questão. E também, não só por esta questão do que é luz, também não só está a ter tem um bom recorde, mas acho que também está a jogar bem, está a praticar aqui um bom basquete, apesar de não ter sequer aquele plantel, não tem um plantel seguramente de playoff, mas neste momento estão aqui e já que estão aqui querem continuar a demonstrar o quão errados a malta que duvidava deles está. Mas também olhar aqui, por exemplo, para equipas como o Jogueira e, por exemplo, até mesmo o Imortal, não sei se podíamos também ir por aí, porque eu acho que o Sim, Imortal é daquelas equipas que
tu vês claramente uma identidade, é aquilo que eu estava a falar da questão da identidade. Eu acho que qualquer equipa que tenha uma identidade, se tiver a mesma confiança que a identidade vai dar certo, basta okay, um justo aqui, um justo ali, mas se uma equipa tiver a sua identidade bem vincada, mais cedo ou mais tarde irá colher sempre os frutos daquilo que está a semear. E eu acho que o jogo, por exemplo, do Imortal frente ao Galitos, foi tão um outro que tive aqui a ver um vídeo de um breakdown, digamos assim, de algumas das jogadas do Imortal e do Galitos, e via-se muito isso. Era aquela questão de identidade que é uma identidade muito própria, que é muito o ataque o ataque ao cesto, o ataque ao ressalto ofensivo, só que há depois ali muitas brechas que ficam abertas que para qualquer equipa na transição consegue-se desenvencilhar muito bem. Mas eu acho que é a questão da identidade, e passando para ti, não só também do Imortal, mas também a equipa, olhando aqui também para o que é Luz, neste momento em quarto lugar, e o Jogueira também neste momento, em posição de playoff, neste momento também com o mesmo recorde da Oliveirense, mas obviamente devido aqui à diferença temos a Oliveirense em quinto lugar. O Queluz, para mim, é uma surpresa, ainda que não tenha jogado, como disseste, com Ovarense Sporting, Oliveirense Porto. eh, Para mim é uma surpresa, porque eu achava genuinamente que o Queluz ia ter muitas dificuldades em encontrar o caminho das vitórias e conseguiu fazê-lo e fico contente, até porque é um pavilhão que costuma encher, tem muitas pessoas de volta do clube e eu acho que é destes que temos que tratar com carinho, digamos assim, porque são pessoas muito apaixonadas pela sua equipa, pelo seu emblema, pelo seu pavilhão e isso é bonito de ver. O Queluz fez uma contratação interessante a nível de balneário, o Arnet Hallman, que passou pelo Porto, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Oliveirense. Acho que foi uma contratação interessante, mas sobretudo aqui o trio Derrick Williams, Wade e Michael Bradley que estão a partir tudo. E já o ano passado o Queluz conseguiu contratações interessantes e começaram a todo gás, mas depois foram caindo. Eu acho que este ano o Queluz está mais consistente. Começou bem e agora vai ter aqui uma travessia complicada até ao princípio do ano, mas depois acredito que consiga encontrar essa velocidade de cruzeiro e que estas duas vitórias que tem, creio que são duas vitórias, são mais, Uhum. Sim, 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 sim. Peço desculpa. tem 4 vitórias, não é? 4 vitórias e 2 derrotas, sim, 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 4 exatamente. vitórias para o que a Luz pode potencialmente ser suficiente para ficar na liga. Ou mais uma, mais duas, mas o Queluz está desde muito cedo a tratar da questão da manutenção, o que é ótimo para eles. Agora, o Jogueira para mim também é surpresa, porque vimos o Jogueira ficar despido de referências como o Miguel Monteiro, o Tony. Sabemos que é uma equipa, um clube que tem uma sobrevivência financeira muito sensível, até porque manter equipa nas 2 ligas, masculina e feminina, não é para qualquer um. Só 3 clubes é que o E, fazem. e particularmente pela questão de eles querem ser competitivos na Liga Betlic masculina e são todos os anos, de certa forma, um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas na Liga Betlic feminina toda a gente tem sempre o Jogueira como uma equipa que pode vir a vencer ou pode vir a chegar longe. E o que estavas a dizer, há poucas equipas no nosso contexto de basquetebol que conseguem ter não só essa competitividade, mas também essas possibilidades, obviamente financeiras, para poderem ter um bom orçamento para poderem ir contratar bons jogadores, tanto de um lado como do outro. Mas continua. Sim, repara que, Benfica, Sporting, Imortal e Jogueira, são as equipas que têm, têm equipa, tanto na feminina como na masculina. O Braga está a fazer o caminho, está na luta pela subida à liga. E eu continuo a achar triste o Porto não estar nesta equação, mas bom, o Jogueira para mim então é uma surpresa, porque depois de um verão em que vê sair muitas referências, reinventou-se. E quando eu honestamente esperava que o Jogueira tivesse muita dificuldade em manter-se, lá está, começaram muito bem. Ok, ainda não jogaram contra Benfica, Sporting e Porto, mas
a contratação do Barnstable, do Delvin Barnstable, é uma masterclass fantástica. Um jogador que estava no Valongo, CN1, a marcar 50 pontos por jogo ou 40 pontos por jogo. Como é que mais ninguém o viu? Como é que os scouts não o identificaram? E foi para a Jogueira. E já foi MVP da Liga em outubro. Portanto, está a fazer uma excelente temporada, muito bem o Jogueira, e muito bem o Jogueira também em resgatar o Hugo Ferreira, que estava no Porto a aquecer o banco. E o Hugo Ferreira tem feito um excelente arranque de época. E gostava ainda de referir no Jogueira o Reed, o Bielamu e o Malik Porter, que estava no Cabo Madeira. Ou seja, o Jogueira contrata um norte-americano na CN1 e um norte-americano na Pro Liga. E, portanto, isto prova que convém estarmos atentos às divisões inferiores. É um Jogueira rejuvenescido, eu diria, que mantém a sua identidade, está curto e, portanto, vai, a meu ver, lutar pela manutenção. Acho que já não é nada mau face à realidade. Tu falaste ainda do Imortal, e eu lanço aqui uma questão que é: será o Imortal a equipa mais azarada da liga? Porque são 3 jornadas consecutivas a morrer na praia. É inacreditável. Foi, na recepção ao Porto, em que o Ospo marca um triplo, o Imortal na resposta lança e a bola bate em tudo que é aro e não entra. Depois na visita ao VAR, o Jackson Stormo, na lei do ex, marca no último segundo, e na recepção ao Galitos eles perdem nas últimas centésimas de segundo, ou seja, o Imortal tem sido uma equipa azarada, mas, mas isto vai entroncar naquilo que tu disseste, na questão da identidade. É uma equipa bem treinada pelo Bernardo Pires, tem jovens interessantes como o André Silva, o Luís Silva, que era do Porto, o Miguel Becker, formado no Benfica, e o Salvador Vitó, continuam com o Fábio Lima, foram contratar o Kennedy ao Sporting. É uma equipa com identidade e o Bernardo tem vindo a crescer e isso é de realçar. E portanto eu acho que o azar vai passar e o Imortal vai estar nos playoffs. Acho que é uma equipa de playoff. Jogar em Albufeira, arrisco a dizer que se calhar é mais difícil do que jogar na esmagadora maioria dos pavilhões. Eh, Aliás, em Albufeira, exato. Eh, Portanto, o Imortal é uma boa equipa e acho que está só a passar uma fase complicada de pormenores defensivos que às vezes falham, os bloqueios, a leitura do ataque, mas isso vai com o tempo ao lugar. Sim, e eu acho que até mesmo faz parte, e nós sabemos disso, porque o Imortal, desde aquela época em que, obviamente, desde Tender Lead, Titone e tudo mais, tem sido uma equipa que eu não digo que tem desinvestido no seu plantel, digamos assim, mas eu acho que eles claramente quiseram apostar no, mais na questão não só da juventude, mas também da própria formação dos Sim, jogadores mais sim. jovens e ir atacar, eu não diria os dispensados dos grandes, mas jogadores que não tinham tanto espaço nas equipas mais candidatas a vencer o título e acabaram aqui por ir buscar alguns destes jogadores. Acho que o Luís Silva Santo Meiro está emprestado pelo Futebol Clube do Porto, se não estou aqui enganado, acho que o Porto, pelo menos que eu saiba, está emprestado, portanto, ainda tenho a confiança dos Dragões, mas Uhum. acho que estas dores de crescimento e estes morrer na praia é tal questão. Obviamente não é garantido que este grupo vai ficar todo junto na próxima época, porque nós sabemos a volatilidade que são manter os jogadores de uma época para a outra, sejam eles portugueses ou não, é muito volátil, acontece. Mas parece-me claramente que é isso, que é uma equipa morre na praia, mas também é estas dores de crescimento que vão fazer deles melhores jogadores, melhores profissionais a conseguirem safar-se, digamos assim, destas situações e darem a volta à situação. Mas pronto, é só para tocar nisso. E já agora, o Imortal, eu falei na questão dos ressaltos, são a equipa neste momento que tem mais ressaltos ofensivos por jogo, tem 16 por jogo. Não há melhor do que eles neste momento. Tudo o que é ressaltos, eles estão no top, estão em quarto lugar no total de ressaltos. Ressaltos defensivos estão em nono lugar. São duas equipas, no caso e depois aqui com os saltos ofensivos são primeiros classificados. Um,
Também, Samuel, também passando, olhando aqui também para equipas, Deixa-me só, Gonçalo, particularmente. deixa-me só dar aqui uma nota sobre o Imortal, porque quem nos acompanha pode não saber, mas o Imortal tem feito um excelente trabalho na Pro Liga com a sua equipa B. Uhum, E muitos sim, desta juventude que joga agora a Liga cresce na equipa B. O Imortal, esta semana que passou, venceu o Portimonense. Portimonense que tem malta muito traquejada, malta com muita experiência. Esta malta de jovens ganhou. Portanto, não admira que depois cheguem à liga e consigam fazer excelentes exibições, porque há este treino intensivo. Jogam na A, jogam na B, jogam no sub-18 e isto é um projeto que tem continuidade. E antes fossem todos assim em Portugal. sim, sem dúvida. E até mesmo na Pro Liga, parece que estamos não só a nossa liga em termos de qualidade tem vindo a aumentar, mas depois também é tal questão. A qualidade aumenta de um lado e depois aqueles jogadores que de facto eram bons há uns anos na Liga acabam por ir para a Pro Liga e o próprio nível da Pro Liga começa depois também a aumentar. Portanto, também muito destaque também para este projeto e para o treinador, porque estamos a falar do Bernardo, que não só neste momento está a treinar a equipa do Imortal, como também esteve na equipa B, estava a treinar a equipa B e os Júniores também há uns anos, e está neste momento, portanto, há claramente um projeto de continuidade dentro da Uhum. própria casa, digamos assim, e acho que isso também é importante, porque pronto, acho que não há ninguém melhor que um treinador conheça bem os cantos à casa e consiga colocar ali as peças como bem quer, porque melhor do que ninguém ele é que também conhece aqui a prata da casa, digamos assim. É verdade. Samuel, também, olhando aqui também para, mais aqui no caso, para as equipas que subiram de divisão, porque também não nos vamos também aqui alongar muito, sem Sim. desprimor, obviamente, as equipas que ainda não Uhum. acabamos por falar, que é aqui no caso tanto o Vasta Gama como o Sporting Clube Braga. Obviamente o Sporting Clube Braga neste momento está em zona de playoff empatada com o Oliveirense, com o Jogueira e com o Futebol Clube do Porto. Aí temos aqui o Vasta Gama, que devido à diferença de pontos, porque tem 31 pontos negativos de diferença e o Galitos tem 107, tem o mesmo recorde, mas obviamente vantagem para a equipa do Vasta Gama. Obviamente o Vasta Gama, eu diria na mesma ótica do Imortal, uma equipa a apostar um pouco mais na sua juventude, nas suas camadas jovens, uma equipa sénior, mas com mais currículo, digamos assim, em tudo aquilo que é o basquete de formação, Sim. obviamente, não só no Norte, mas também a nível nacional. Obviamente também para esta equipa que parece um bocadinho à imagem, de certa forma, do Imortal, e um Sporting Clube Braga que eu acho, e não sei se concordas, eu acho que o Sporting Braga tem um bom 5 inicial, mas depois eu acho que quando chegas à rotação, ao banco, e começas a ver ali a partir do segundo, terceiro jogador do banco, daí para baixo, já começas a perceber que se calhar o plantel, em termos de profundidade, atenção, até podem vir reforços, mas parece que falta ali alguma coisa do ponto de vista da profundidade da equipa do Braga. E, olhando, apesar desta posição, e o Vasta Gama, obviamente devido às dificuldades também financeiras, também é uma equipa que também agradece muito aqui também mais à sua formação. E até agora, apesar do recorde, acho que também não se tem estado aqui a portar muito mal. Começando pelo Braga, é curioso dizer isso, porque lá está, vai ao encontro de uma coisinha que eu tinha aqui escrita, que é o Braga é uma equipa que vale verdadeiramente pela soma das partes. Enquanto que há equipas como o Oliveirense, que é o Jimmy Boeman, o Sporting, que é o Malik Morgan e o Amaranto, o Porto, que é o Wesley Washburn, o Braga é uma construção. Tu tens o Blaylock, o Ricardo Monteiro, o Lides Cardoso, o Fofana, Di Manocci e o Broderick Robinson e o Cândido Sá como principais elementos, mas a equipa encaixa como um todo e por isso é que se calhar não vemos o Blaylock, por exemplo, tão espantoso e espetacular como víamos no Avarense, porque é um elemento dessa construção. O Braga começou mal, como tu sabes, e houve nuvens a pairar sobre a arena do Braga, mas depois lá encontraram o seu caminho quando ganharam a Oliveirense, tanto para a Hugo dos Santos como para o campeonato. E esta equipa do Braga é uma boa equipa, honestamente. Esperava,
Eu não esperava um mau início de época, honestamente. Esperava que fizessem um arranque a todo gás, porque o investimento é considerável. Eu arrisco a dizer, e eu não tenho uma tabela dos orçamentos, mas eu arrisco a dizer, pelo aquilo que sei, que o Braga tem o quarto maior investimento na liga. E quando assim é, e quer dizer, tu olhas para estes nomes: Blaylock, Monteiro, Leitos Cardoso, Cândido Sá. Só estes, qualquer equipa gostava de os ter. E portanto, acho que é uma equipa naturalmente com bastante investimento que vem acrescentar à liga e que agora está a encontrar o seu caminho. Vai ser uma equipa que, para mim, se não for terceiro, quarto classificado, é uma desilusão. E aqui já digo terceiro porque vamos ver o que é que o Porto faz, se ainda vai a tempo de entrar no pódio para os playoffs, mas o Braga para mim tem de ser quarto classificado, porque está acima dos outros, tem muita matéria-prima, não tem essa profundidade, como tu disseste, é verdade, mas eu acho que isso é um caminho que se vai construindo. Em Braga é muito curioso que me dizem que o objetivo é a manutenção, ou seja, são muito modestos, eu acho, porque eu acho que tem capacidade para muito mais. E portanto o Braga agora está a começar a abrir o livro, vai começar a crescer e eh, vai por aí fora. Acho que vai ganhar muitos mais jogos do que vai perder. O Vasco da Gama já é um bocadinho diferente, porque tanto o Vasco como o Braga têm treinadores de continuidade, dão esse prémio ao treinador de conseguiste a subida, vais continuar no projeto. E eu acho que isso está muito bem. Acho que é uma ótima atitude. No Vasco da Gama, o plantel é menos de ruptura, digamos assim, com a época passada, é maior a continuidade. E é um histórico que neste momento anda E, de casa às costas. e Sim, algo também, deixa eu interromper, e algo também que é muito normal, salvo aqui algumas exceções, nomeadamente Praga, que é a questão de quando uma equipa sobe da Pro Liga, muitas vezes não querem romper com aquilo que foi o sucesso da época anterior, no caso Pro Liga, e preferem muitas vezes manter ali a grande maioria do grupo, apesar do núcleo do grupo se calhar muitas vezes não ter aquela qualidade que se espera para uma Liga Betclic, mas é aquela questão de querem continuidade porque agarram-se muito, digamos assim, ah, pronto, agarram-se muito não digo agora do passado, longe disso, também não quero ser assim tão desrespeituoso, mas há claramente aquela questão de querem continuar pela questão emocional, digamos assim. Mas continua. olha, é engraçado que eu agora estou a ler, eh, peguei aqui no telemóvel e estou a ler que o Issy Matthews, pelos vistos, está de saída da Oliveirense. E, portanto, enquanto falávamos aqui, foi, lá está, entroncar na realidade. Portanto, de facto, ele não estava a render, estava longe daquilo que se esperava e a Oliveirense vai ao mercado. Sobre o Vasco, eu gostava muito lá está, mais uma vez mencionar o Akoi Youth, que tem um nome muito É diferente. curioso, é curioso que o Akoyud, o José Barbosa, no início da época, disse: atenção a este rapaz, porque ele veio da Pro Liga, fez uma excelente época na Pro Liga, foi dos melhores jogadores da época passada na Pro Liga. Foi aqui um dos grandes responsáveis pelo Vasco da Gama estar no patamar a que chegou e neste momento está a saber. Ele está a jogar bem, está a jogar aqui um bom nível, tem mais de 20 pontos de média 22 pontos de média por jogo. Está para a primeira experiência, porque ele é a primeira experiência dele no principal escalão português. Para a primeira experiência está-se a portar muito bem e os resultados até agora estão à vista. Apesar da equipa não estar tão bem, mas do ponto de vista individual ele está a fazer o que lhe compete, digamos assim. E eu acho que o Akoi Youth é o grande responsável para o Vasco da Gama estar verdadeiramente na luta pela manutenção. Se tu tirares este jogador, vai por ali abaixo, porque é um jogador fascinante. Eu recomendo a quem nos vê e ouve a verem um jogo do Vasco da Gama, porque o Akoi Youth ele vai afundar ou marcar um triplo e a seguir está na defesa a desarmar no terceiro andar um gajo que é o dobro dele. Ou seja, é fascinante, é um jogador fantástico e mais uma vez eu digo, é impressionante como é que ninguém vai contratar este jogador, porque este jogador tem lugar, primeiro teria lugar no Porto de caras, face àquilo que o Porto está a atravessar. Depois teria lugar
num Braga, por exemplo, até num Sporting para a rotação, é um excelente jogador e é sorte grande para o Vasco, que fez outra contratação boa, o Michael Clancy, também está a jogar bem. Acho que o Uhum. Vasco está na luta, ganhou o Galitos, que estava a passar uma fase muito complicada, e pronto, acho que o Vasco está na luta. É uma equipa divertida de se ver, porque é uma equipa ambiciosa. Vamos ver o que é que consegue fazer. É normal, os vascaínos sabem aquilo que está traçado para eles no sentido de vai ser até ao fim, vais cair para a Pro Liga ou vais-te manter no final, tem uma vitória e vão ter que fazer mais algumas gracinhas, não é? Para conseguir atingir esse objetivo. Deixa-me só dar aqui 2 notas sobre o Galitos e sobre o Vitória. Para mim o Vitória, a par do Futebol Clube do Porto, é a maior desilusão deste arranque de temporada. E fico triste porque vemos o Braga a chegar à Liga, esperamos que o Vitória vá a responder para acender aquele derby brutal do Minho, que ainda está para chegar, mas mantiveram o Bastos e o Pinto, os 2 Pedros, conseguiram a primeira vitória da época na segunda ronda da Hugo dos Santos, frente ao Jogueira, mas no campeonato vão sem vitórias e, portanto, está aqui algo complicado. Podem conseguir, como na última época, que dão a volta e dão um salto sem grandes mexidas na segunda volta da época, mas para já, aquilo que tem feito o Malik Jacobs, o Samuel Pick, tem sido escasso. É o pior ataque, sendo que a pior defesa é o Galitos. E o Galitos também está a viver uma época complicada. O Roger Stein foi à América tratar do visto, porque é daquelas coisas que é um bocadinho incompreensível. Ele estava cá da época passada e jogava, e nesta época já teve que ir tratar do visto, tive que ir à América com a época a decorrer, chega, joga em Oliveira das Meias e lesiona-se. E creio que não há uma lesão para pouco tempo, porque no final do jogo o Diogo Araújo perguntou-lhe o que é que se passava e ele achava que era o tendão daqueles e portanto não há de ser pera doce, e é uma pena porque era a grande figura estrangeira no Galitos na época passada, foi ele, se não me engano, que ganhou o jogo contra o Sporting porque marca mesmo a acabar, se não foi ele, teve um grande contributo no Barreiro, para bem do Galitos. Há dois senhores, o Brandon Carter e o Eiobo, que marcou só 36 pontos contra o Porto e 26 contra o Sporting, contra o Porto, na vitória para a Taça Hugo dos Santos. Portanto, eu acho que o Galitos está a dar a volta, está a encontrar soluções, mas bom, eu, quanto à manutenção, colocaria Vitória, Galitos, Vasco e Queluz e talvez o Jogueira ainda neste lote que vai ser interessante de acompanhar. Muito bem, muito, eu realmente o Vitória tenho sempre pena, porque vou criando sempre alguma expectativa, porque eu acho que tem um bom treinador, acho que tem uma pessoa que Sim, claramente quer colocar, é a tal questão, a equipa já tem identidade e há aqui depois um treinador que tem a sua identidade e todos os anos vês sempre a equipa a jogar da forma como Miguel Miranda quer que as suas equipas joguem. E é pena porque há sempre muita expectativa para perceber como é que este Vitória se irá portar, há muita expectativa relativamente aos reforços e tudo mais, e parece que há sempre alguma coisa que falha, parece sempre que há algum fator uh, que tanto seja daqueles que ele possa controlar como daqueles que não consiga controlar, mas esperemos que eles também consigam dar aqui a volta à situação. Samuel, também, só mesmo para terminar, também, obviamente, Liverpool, já estamos aqui a conversar. Olhar aqui também para aquilo que foi a primeira prestação da nossa seleção na fase de apuramento para o Mundial. Obviamente, recordar às pessoas que estão aqui, que nos estão a ouvir, Portugal está aqui no grupo com a Grécia, com o Montenegro e com a Roménia. Obviamente, o primeiro jogo foi frente aqui à seleção montenegrina em Montenegro, que Portugal venceu aqui por 62-83. Obviamente, em termos dos destaques individuais, digamos assim, obviamente há sempre a olhar para isso. Obviamente acho que Travan também esteve aqui novamente também a um bom nível. Parece-me que é sempre aquele jogador que, na ausência de outros nomes, nós sabemos quem, é sempre aquele jogador que acaba sempre
por assumir, digamos assim, as despesas do jogo. Acho que também Miguel Monteiro, a partir do banco, também esteve aqui um nível interessantemente, também esteve bem. E obviamente, pois, também, olhando aqui para, por exemplo, jogadores como o Diogo Brito, que eu acho que é daqueles jogadores que eu acho que defensivamente nunca se vai poder apontar nada de errado ao Diogo Brito. Eu acho que é sempre a questão de, ok, o que é que o ataque, o que é que tu consegues oferecer no ataque, o que é que se consegue dar no ataque. Obviamente que há jogos e jogos, como é óbvio. Ele também Uhum. teve o Eurobasket um bocadinho abaixo do que se esperava, mas não foi por falta de tentativa, havia claramente a intenção dele de querer dar mais à seleção, mas simplesmente não se deu. Um, e também, obviamente, aqui também o Gonçalo Delgado, que tem estado aqui também a recolher mais um pouco de ritmo, não só na seleção, mas também na equipa do Futebol Clube do Porto. Mas, Samuel, também rapidamente, olhando para aqui para esta partida, uma coisa é certa, era importante começar com uma vitória e começámos com uma vitória. Portanto, eu acho que para início de conversa está bom. Sim, para início de conversa está muito bom e a verdade é que vencemos a 12ª seleção da Europa. Portanto, o Montenegro está a cair no ranking e nós estamos a subir, mas acho que este resultado diz mais sobre Portugal sem Nemias do que o Montenegro que pode estar a ter uma má fase. Acho que diz muito sobre o nosso crescimento enquanto seleção, enquanto geração que se vai renovando e eu fico muito contente que Portugal consiga grandes vitórias sem o Nemias, no sentido em que dá maior credibilidade aos nossos jogadores. E é, enfim, isso é muito bom. O Rafael Lisboa está a fazer uma época fantástica. Eu arriscaria que está a caminho da melhor época da carreira, porque está a carregar o Ourense, está a jogar muito bem, está a fazer grandes jogos na segunda espanhola. E ele tem esse sonho de chegar à ACB e acho que nunca esteve tão perto. O Diogo Brito continua a ser um jogador muito interessante que eu gosto muito e que eu acho que não é suficientemente valorizado. O Travado é aquilo que sabemos e ele continua muito à sua imagem. Um jogador irrequieto na defesa, um jogador que se transcende no ataque e que ontem jogou muito bem. Mas para mim o grande destaque foi mesmo o Ricardo Monteiro. E que eu fico muito contente de ver o Ricardo a conseguir este patamar, porque o Ricardo não foi ao europeu e acredito que para ele tenha sido muito duro e frustrante, mas o Ricardo começou muito bem a época no Braga. O Ricardo já por várias vezes foi o mais valorizado do Braga e está a fazer uma ótima época. Espero que dê continuação a este seu bom momento. E na seleção esteve muito bem. Contra o Montenegro fez uma primeira parte muito boa, de excelência, e depois acompanhado por outros jogadores que também estiveram bem. Fico contente. E depois é muito interessante nós olharmos e pensarmos quem é que falta nesta seleção. Falta o Nemias, claro, mas também falta o André Cruz e o Nuno Sá e o Palhares ficaram de fora. E falta o Ruben Prey e falta este jogador e falta aquele. Ou seja, vai-se renovando e isto é bom, é ótimo. É bom vermos que um dia tivemos o Pedro Bastos, o José Barbosa, entre outros, a ajudarem, souberam dar lugar para que estes miúdos agora possam, miúdos da nossa idade, possam eh, dar continuidade e que depois vêm outros que vão também eles brilhar e isso é muito bom. Eu acho que o futuro está garantido. Quanto ao presente, está muito bom. Eu esperava que o jogo contra o Montenegro fosse renhido, mas não estava convicto de vitória. Agora estou muito expectante para ver o que é que vem aí contra a Grécia. A jogar em casa, no CDC lotado, eu tenho a certeza. Um CDC barulhento. Eu acho que vai ser um ótimo jogo. Vai ser mais difícil, disso eu não tenho dúvidas, mas acho que vai ser muito interessante. Mas eu espero mesmo que quem vai ao pavilhão, ao CDC, possa fazer muito barulho. Eu acho que não há nenhum palco tão bom para a seleção como o CDC. Sem dúvida, porque para mim em termos de pavilhão para receber um jogo de basquete, eu acho que não há. Eu acho que, olhando aqui para Portugal, digamos assim, para o ambiente que, Uhum. que se gera, obviamente que há pavilhões com se calhar, outras capacidades, ou seja, ou pavilhões que em termos de lotação tenham mais.
mas eu acho que o CDC está tipo. Cá em Portugal é mesmo para basquete, Porque o não há ambiente melhor. que se gera no CDC é muito especial. É muito é Sim, muito barulhento, parece que engole, o exatamente. espetáculo em si, é uma coisa, Estás brutal. ali numa cúpula, digamos assim, estás ali Completamente. quase numa cúpula e que sim, É não, como não é consegues. como sim, é como a malta diz que o caldeirão de Jogueira é especial. O caldeirão de Jogueira é especial também por isso, porque parece que tu és engolido pelos adeptos, eles estão ali em cima de ti a dar-te cabo da cabeça, e por isso é que esses pavilhões se tornam muito, muito especiais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, olha, Samuel, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, acho que para isso está tudo. Tenho, Força, força. tenho aqui 2 sublinhados a fazer, que é, sobre a liga, para mim, equipas que estão a corresponder: Benfica, Ovarense, Imortal e Vasco. Equipas que estão a desiludir: Oliveirense, Braga, Porto, Galitos e Vitória. E equipas que estão a surpreender: Sporting, Queluz e Jogueira. Os melhores pavilhões, em termos de ambiente, para mim, até ver: Ovar, Queluz. E depois um sublinhadozinho sobre a Proliga para que quem nos vê e ouve possa acompanhar um bocadinho mais. Destaca Norte para o esmagador CDP. O Povo está a esmagar a série Norte da Proliga, é impressionante. Portanto, acho que vão reservando o lugar de regresso à Liga. Depois ainda tem o Iliabum e o Ginásio Figueirense na luta. A Sul, Cabo, Portimonense e Galmar na luta, com o Imortal B pelo meio, o que é muito interessante porque não podem subir, mas podem lutar pelo título. E isso dá aqui uma nuance interessante, ou seja, eu vejo potencialmente o Póvoa a regressar e das duas uma, ou o Algarve voltar a ter duas equipas, ou a Madeira regressar à Liga. Vamos ver, eu acho que a Pro Liga também é tal questão. O Povo também veio aqui novamente colocar alguma confusão, obviamente vindos da Liga Betclic da época passada para esta. Mas vamos ver como é que as coisas se desenrolam também na nossa Pro Liga. Bem, está tudo por hoje e por esta semana de episódios. Obviamente, obrigado também a quem nos esteve aqui a ouvir, obviamente, tanto nas plataformas como no YouTube. Também agradecer aqui também ao Samuel, que esteve aqui também a fazer-me companhia, a fazer-nos companhia neste episódio. Samuel, diz-me uma coisa, vai estar em algum jogo agora no domingo? Não vais? Como é que vai estar a tua agenda? Devo Nada, estás regressar livre, à livre. sim, devo regressar à antena, princípio de dezembro. À antena da Ok. FPB-TV. Vou lá estando com o Mais 351, o programa que falamos com a malta que está no estrangeiro. Também estou com o Magazine, mas narração de jogos devo voltar à antena no o princípio de dezembro, 6 de dezembro, acho eu. Porque, para quem não sabe, eu sou jornalista, ou seja, trabalho ao fim de semana no Mais Futebol. Ou seja, a gente trabalha durante toda a semana mais o fim de semana, porque isto desporto não para, como tu sabes, mas encontramos-nos por aí. Sem dúvida, claro que sim, claro que sim. Já sabem, pessoal, Pausa Técnica também, a seguirem-nos aqui também no YouTube e também ouvidos também nas plataformas de podcast, Spotify, Apple, etc, etc, etc. Há aí muita plataforma que eu desconheço, mas nós seguramente estaremos por aí. Já sabem, por esta semana está tudo, obviamente para a semana também continuaremos, obviamente, com o conteúdo da NBA, também outro conteúdo também que seja relevante para o caso. E é isso. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima.